Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 17 de dezembro, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, ok? Então vamos ao pregão de hoje. E no pregão de hoje, o índice, no caso que a gente está no contrato futuro do mini índice, tá? Mas acaba que o que acontece aqui acontece também no índice cheio, né? Quer ver? Vamos aqui no aqui ó, Infut. É a mesma coisa. Você pode ver que, olha só, é o candle de hoje com o que foi e no Infut. Então, né, quando eu falo mini índice, eu acabo falando índice, tá? Então, acaba casando aí sendo a mesma coisa. Eu coloquei aqui na média de 20 períodos para mostrar o seguinte. Primeiro que ele atingiu o alvo. Então vamos aqui então, peraí. Ah tá, no Ibovespa. Aqui é melhor. Porque aqui eu havia colocado a projeção de Fibonacci, né, que atingiu ontem em 117.798. Né, no pregão de hoje, rompeu a máxima de ontem. E no Ibovespa à vista, ele está formando este candle que está formando hoje, chama martelo invertido, tá? Porque ele está numa região de topo. O que ele indica? A lógica por trás deste candle? A lógica é que houve uma pressão vendedora, né? O preço subiu, olha só, ele subiu até 119 mil, tanto, mas houve uma pressão vendedora aí jogando o preço para baixo. Este pavio na parte superior, ele mostra que há, né, uma força aqui nessa região empurrando o preço para baixo, tá? Então, esse candle, ele indica o candle, tá? Não é baseado na minha opinião, não é porque tá afastado da média, até porque isso é um critério subjetivo, né? O candle, o que a minha análise é sobre o candle. O candle mostra isso, tá? Ele mostra essa pressão vendedora e ele mostra que há possibilidade, como o preço voltou, de haver uma correção no pregão de amanhã, tá? O pregão de sexta-feira, dia 18 de dezembro. Então ele mostrou que ele chegou no ponto aí importante de resistência, tá? Próximo ao topo histórico em 119.500 pontos. Quer dizer que ele não vai romper o topo histórico? Não quer dizer, futuramente não quer dizer nada. O que ele está querendo dizer é que há essa pressão vendedora e vai fazer correção. Se essa correção vai ser até a média de 8 períodos, no caso, ou até a média de 20, não sabemos. O que nós sabemos é que há uma pressão aí, né, nessa região. E possivelmente amanhã vai ter uma correção. Como, né, a condução do trade, quando os candles eles estão acima da média de 8 períodos, que é essa média vermelha, média móvel aritmética. Eu não uso nenhuma média móvel exponencial, tá? Todas são aritméticas, seja de 8 a verde, de 20 períodos, aliás, de 8 a vermelha, de 20 períodos a verde e de 200 períodos a amarela, tá? Então, quando o preço ele está sobre a média de 8, subindo sobre a média de 8, ele está em super tendência. Então, a condução do trade ele se dá pela média de 8 períodos. Então, por exemplo, quem está comprado em BOVA11, né, o seu stop é pela média de 8 períodos. Ele tem ainda espaço para cair e você manter aí comprado, tá, no BOVA11. Tá? Não tem... a média móvel, elas nos servem para a condução do trade. Ok? O BOVA11 ele chegou perto de atingir o alvo de Fibonacci, R$ 115,14. Vamos ver, né? Como também, né, a gente tem que levantar todas as possibilidades. Como também, né, isso pode ser o início de uma grande correção, tá? Até na média de 20 períodos. Pode ser o que for. O que, em termos práticos, a gente tem que levar em consideração é você se planejar, você se preparar para todas as hipóteses. Se o preço ele não cair, pelo contrário, ele voltar a subir, se você colocar o seu stop, né, abaixo, por exemplo, na média de 8 períodos aqui, dando só um exemplo,
Se ele continuar a subir, você está dentro, maravilha. Entendeu? Se ele cair e se ele resolver vir até a média de 20, você está fora. Você não sabe se ele vai parar na média de 20, você não sabe se ele vai cair mais ainda. Entendeu? Então você tem que estar preparado para o pior, né, o que o pior pode acontecer. Ok? Então, como ele subiu hoje, no gráfico de 5 minutos, primeiramente ele formou aí esse canal de alta, e ele chegou num ponto aí máximo desse canal, por volta de meio-dia 55, 1 hora da tarde, e ele veio a cair. Quando ele caiu, ele rompeu o canal de alta, e aí ele veio, fez um pullback. Você pode ver que ele fez uma correção, um movimento de alta, e ele voltou a cair. Não deu uma diferença, uma oscilação muito grande. Da confirmação do pivô até o fundo foi 560 pontos, tá? Você pode ver que uma coisa importante é que eu trabalho, basicamente o meu trade system, ele tem como referência as minhas análises, os estudos em pivôs, tá? Essa coisa de você entrar esperando ele ir para cima, eu faço todo o contexto, né? Eu acho que, por exemplo, as médias móveis são importantes, você vê o cruzamento das médias móveis, né? Mas eu espero a formação de um pivô, tá? Por isso que tem dias que não dá pra você pegar um trade aí muito grande, igual por exemplo ontem. Ontem teve, ó, esse movimento de expansão todo aqui, né? No nossa metodologia a gente estaria fora, a gente espera ele corrigir para depois voltar a subir. E aí quando voltou a subir, subiu pouco e parou na região aqui de cima. Paciência, porque a gente espera a formação dos pivôs. Por quê? Porque na teoria de Dow, a teoria de Dow ela é baseada nisso, né? O que ele fala? Que na tendência de baixa, topos e fundos são descendentes, numa tendência de baixa, tá? Ou seja, topos são formados um abaixo do outro. Então esse topo aqui, ó, esse aqui foi um topo. Topo é onde o preço sobe, para e cai. Aí essa região que ele parou, digamos assim, é o topo. Então você pode ver que tem um topo mais alto aqui, um topo mais baixo. Esse topo aqui é mais baixo que o anterior. Então topos mais baixos e fundos mais baixos. Nós temos um fundo aqui. Aqui nós poderíamos considerar um fundo também, que ele caiu, voltou. Um fundo, olha só, fundo mais baixo que o anterior. E aí vem um fundo mais baixo que o anterior. Então isso é a tendência de baixa. Na tendência de alta são ascendentes, né? Você forma um topo, aí você forma um fundo. Quando forma um fundo, esse fundo que formou ele tem que ser mais alto que o anterior na tendência de alta. E aí ele rompe o topo anterior, indo formar um topo mais alto. Então são topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos mais altos que o anterior. Então esse primeiro topo e fundo ele é chamado na literatura de pivô. Então forma um pivô, forma um topo, forma um fundo. Quando rompe, o preço rompe o topo formado, ele está nos dizendo que ele está indo formar um topo mais alto. Beleza, ele vai e cai. Quando ele cai, a gente já sabe que ele confirmou o pivô anterior. A nossa expectativa é que ele caia não mais do que o fundo formado anteriormente, porque se está numa tendência de alta, o fundo ele vai ser necessariamente mais alto que o anterior, e nesse caso que foi, né? Você pode ver que foi, tá? Então a gente trabalha com esses conceitos. No gráfico de 5 minutos a volatilidade ela é maior, tá? Então você pode ver que tem vezes que não respeita a média de 20 períodos, que é a nossa referência. Tem vezes que vem abaixo, aí vai formar um topo mais alto, vem abaixo. Mas outra técnica que você deve fazer é marcar aqui o canal. Você pode ver que a linha do canal foi respeitada. Enquanto ele esteve em tendência de alta, ele respeitou aqui, ó, as linhas de retorno do canal. Tá? O nome dessas duas linhas são linhas de retorno, tanto a de cima quanto a de baixo. Ok? Então, esse foi o movimento aí de hoje do mini índice. Teve um trade curto aí, numa puxada aí de baixa, na confirmação desse pivô aqui de queda, tá? Quem pegou aí mais cedo esse movimento de alta também confirmou, fez um pivô, aí fez um outro e chegou nesse no terceiro. Perdão, tá? Então esse foi o movimento aí do índice futuro. Não foi um candle aí expressivo, foi um candle pequeno,
né? Não foi uma oscilação aí muito forte que teve. Você pode ver que as oscilações maiores, igual aqui, ó, o pregão do dia 10 ensejou aí um trade maior, porque olha só, fez correção até a média de 8 períodos, da média ele subiu. Então, depois da correção, o movimento de alta aí ele é maior. Por isso que o melhor momento a gente entrar dentro também do nosso trade system é depois de uma correção. O dólar futuro, ele fez um movimento de lateralização, tá? Ele já está lateralizado há 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Hoje foi o 6º dia que ele está lateralizado. O que é isso? Ele não rompeu a máxima e nem rompeu a mínima. Ele está dentro aqui dessa região. O candle foi menor ainda. Quando isso acontece, as oportunidades de day trade, não estou falando de swing não, de day trade mesmo, no gráfico de 5 minutos, elas são pequenas, tá? Aí o que a gente faz? A gente pega e traça a região aí de lateralização e enquanto estiver dentro dessa região, nada a fazer. Porque ele forma um pivô e aí ele frustra igual aqui, ó, ele formou um pivô de alta, aí quando vem romper o topo anterior, ele não rompe. Ele volta a cair, aí ele forma um pivô de baixa, e aí ele confirma o pivô, já bate na região, já volta a subir, e ele fica oscilando aqui dentro. Tecnicamente isso aqui é sem tendência, e enquanto ele está sem tendência, não tem como projetarmos os movimentos futuros. Tá? Ele está sem tendência, então não tem como eu falar com vocês que ele vai subir, vai romper a média de 200, ou ele vai cair, vai romper aqui o suporte em 5,39, 5,039. Não tem como, simplesmente nada a fazer. Você marca aqui a região de retângulo e espera ele romper a região de retângulo, ok? Então esse é o diagnóstico aí para o mini dólar. Mini dólar não teve trade aí, day trade no pregão de hoje. O candle foi muito pequeno. Como eu já havia falado, o Ibovespa, né, formou aquele martelo lá. Formou aquele martelo. Aqui no BOVA11 também a gente pode ver. Possivelmente um movimento de correção. Daí eu acredito que seja até na média de 8 períodos. Ou não. Na prática, né, a gente não precisa de saber, ter certeza se ele vai subir ou se ele vai cair. Na prática a gente define um limite para a gente ficar comprado, ok? Entre os papéis que mais subiram e mais caíram, vamos aqui para BBRK. BBRK3 foi o papel que mais caiu dentro da nossa lista de 200 papéis. Nessa lista aí tem todos os papéis do Ibovespa e do índice Small Caps e mais alguns, tá? Então, por enquanto, correção de tendência. No nosso caso aqui, ó, a tendência ela se dá na média de 20. Então ele está fazendo correção até a média de 20. A nossa expectativa é que ele pare na média de 20 e volte a subir. Por isso que a gente espera ele bater na média de 20 e voltar a subir. Se ele forma um candle altista aqui, com volume, a gente entra na jogada. Se não, se ele não respeita a média de 20 ou se ele forma um topo mais baixo, a gente fica fora. Ok? Ether 3 não respeitou a média de 20 períodos e caiu. Tá? Eu até cheguei a fazer a projeção de Fibonacci. Alguém havia solicitado, algum assinante, um assinante aí solicitou, perguntando para mim até onde vai. Aí baseado nesse pivô, ou seja, o que ele fez? Ele formou um topo. Aí ele vem, forma um fundo, parou aqui, volta, e aí ele formou um topo mais baixo que o topo anterior, e aí ele cai. Quando ele cai, esse fundo, ele rompe esse fundo. Ele está nos mostrando que vai formar um fundo mais baixo. Ele pode inclusive parar de cair aqui e voltar, que ele atingiu o objetivo dele, tá? Ele formou um topo mais baixo que o topo anterior. Então quando esse pivô de baixa, ele é confirmado, eu pego esse pivô como referência para fazer a projeção de Fibonacci, coloco a retração aqui de 61.8 e nós temos o alvo de R$ 11,21 para Ether 3, ok? O terceiro papel que mais caiu foi o IBR4. E eu vou falar sobre o IBR3, que foi o papel que a gente havia se posicionado. O IBR3 atingiu um topo, caiu, bateu na média de 20 e subiu. Formou um candle de força. O que a gente fez? Opa, setup ponto contínuo armado. Volume acima da média, candle de força, entrada 5 centavos acima, 2,40.
stop 5 centavos abaixo, 2,10, duas vezes o alvo em R$3. Ontem formou esse candle aqui, normal, tá? Quando ele forma um candle de força altista, ele faz uma pequena correção para voltar a subir. Hoje a expectativa era que o trade, o setup fosse acionado. Essa era a expectativa. Era ele vir aqui e romper a máxima de ontem e com isso romper também até o topo anterior. Não rompeu, ele caiu. Embora ele tenha segurado na média de 20 períodos, eu meio que considero o setup desarmado. Por quê? Porque ele formou um topo mais baixo. Quando ele vem e ele cai, ao invés dele subir, ele formou aqui um topo, tá? Ele formou uma região mais alta. Então ele formou um topo mais baixo que o topo anterior. Nisso, o que eu faço? Eu já venho aqui e cancelo as minhas ordens e deixo de operar o IBR3. Então o IBR3, o setup aqui que a gente esperava não acionou, formou um topo. Ele pode respeitar a média de 20 e subir? Tá, ele pode sim, mas para eu pensar na possibilidade aí de uma entrada nesse papel, ele tem que formar um candle de força igual isso aqui, tá? Formar um candle aí com um volume maior do que o volume de queda. Como ele não formou, ele formou um topo mais baixo, o meu setup foi desarmado, tá? Eu considero o setup desarmado em OIBR3. Saiu fora porque o que a gente esperava era uma força altista, tá? Não foi o que aconteceu, a gente sai fora, tá? Você não insiste aí, né, quando o padrão ele não ocorre. BRKM5 foi o papel que mais subiu forte aí, só que ainda tá tem a região aqui, ó, de resistência muito forte aqui em cima, ó, tá? Então é melhor você esperar as médias se cruzarem, ele formar um pivô aqui rompendo essa região, do que você apostar agora, tá? Nessa alta. PMAN3, tecnicamente ele está fazendo uma correção para queda. O preço caiu abaixo da média de 20, voltou a subir. A expectativa é de que ele pare na média de 20 para voltar a cair. Está tendo um rumor, eu recebi aí, que está tendo um rumor no mercado que PMAN3, que é um dos papéis aí favoritos do Luiz Barsi, tá com estoque grande e há uma série de questões aí fundamentalistas, que eu não vou entrar em detalhes, que é um novo papel aí para se apostar, tá? Graficamente não é para se apostar. Graficamente não, ele está fazendo uma correção. Enquanto não romper a média de 20 e como a média de 200 está logo acima, a gente espera também a média de 200, tá? A gente espera, na verdade, esse pivô aqui, ó. Esse aqui é um grande pivô formado. Ele formou um fundo do mesmo nível. Como ele formou um fundo do mesmo nível, ele deveria formar um fundo um pouquinho mais para cima. Não formou. Nisso, esse pivô aqui, ele não se configura válido para você apostar em uma tendência de alta. Tem que esperar romper aqui, atingir um topo mais alto, cair, fazendo um fundo mais alto que esse fundo anterior, tá? Então assim, o papel tem que desdobrar, tá? A gente espera aí um desdobramento do papel, tá? Dentro aí de uma tendência de alta, ok? Então agora PMAN tá fora de cogitação. E NEP4 tá fraco. Ele caiu aqui na média de 20 e voltou a subir, mas ele parou, não voltou a subir com força. Tecnicamente ele está entrando aqui numa lateralização, nada a fazer. Para fechar, SP500 formou um candle pequeno, um candle altíssimo, mas um candle pequeno com um volume menor do que anteriormente. O mercado americano está fraco. Eu já disse, olha só como que ele está lateralizado, né? Isso aqui é o Dow Jones Futuros, ele está lateralizado. E o ouro voltou a subir, e como o ouro rompeu o topo anteriormente formado no gráfico diário, o que a gente faz? Confirmou pivô, a gente faz projeção de Fibonacci, tá? Então aqui, ó, eu pego a mínima, eu desconsiderei o pavio, porque eu quero ser mais conservador, eu coloquei a retração de 61.8 sobre a máxima aqui, o fechamento máximo, projeção de Fibonacci para o ouro, 1934,94 dólares, tá? 1.900 dólares é a projeção aí do ouro. O ouro continua em alta. Ouro em alta, sinal que o mercado, a bolsa mundial, tá aí
em fragilidade, tá? Os grandes players recorrem ao ouro como proteção. Para você que quer aprender aí, ó, a identificar os pivôs, fazer projeção e etc., o curso Fundamentos de Análise Técnica, ele está em promoção aqui na Udemy. Esse curso eu ensino os fundamentos, mas eu não ensino os setups, tá? Os setups, ele está dentro do nosso plano de assinatura. Você fazendo a nossa assinatura por apenas R$ 49,90 por mês, você tem acesso aí aos nossos cursos completos, e aí eu ensino setups também. Mas aqui em fundamentos, na Udemy, você vai encontrar a questão de identificação de pivôs, fazer a projeção de Fibonacci, tá tudo aqui, ó. Projeção de Fibonacci, identificando as tendências, etc. Só mais 6 horas esse curso aqui está em promoção, tá? Ele é R$ 69,90, tá por R$ 24,90. O link tá aí na bio do Instagram ou abaixo aqui na descrição no YouTube. Nosso curso gratuito, Introdução ao Mercado Financeiro, também é gratuito, então não está em promoção, ele é gratuitamente, né? É forever and ever, se você quiser aprender mais sobre os produtos de renda fixa que existem, renda variável, os métodos de análise, fica aí também o link à disposição, ok? Então, qualquer dúvida, só fazer nos comentários, que eu estou à disposição. Bons estudos, bons trades, um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.